imagine caminhar sob um teto tão alto quanto um arranha-céu, ouvindo um rio correr no escuro, enquanto feixes de luz revelam lá embaixo uma floresta viva. Isso não é ficção. Existe, é real, e fica escondido no coração do Vietnã. Em poucos minutos, você vai entrar comigo na Hang Son Doong, a maior caverna do mundo por volume, para entender por que esse lugar parece um planeta subterrâneo. Salões com mais de 200 metros de altura, dolinas que criam nuvens internas e um ecossistema próprio que respira, muda e surpreende. Este vídeo é um convite a uma expedição cinematográfica, com fatos confirmados e imagens marcantes, para você sentir a experiência da exploração sem sair de casa. Vamos ver como essa caverna nasceu, o que existe lá dentro, por que o acesso é tão restrito e o que a ciência ainda tenta decifrar. Se você curte mistérios reais da natureza, já deixa o like e vem comigo. Agora, respire fundo. A luz vai ficar mais rara, o som vai ecoar diferente e cada passo nos leva mais fundo, ao ponto exato onde a superfície termina e o desconhecido começa. O Labirinto 8 começou. A maior caverna do mundo está no Vietnã, dentro do Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, província de Quang Binh, uma região kárstica repleta de cavernas esculpidas pela água ao longo de milhões de anos. Foi um morador local, Ho Can, quem encontrou a entrada em 1991. Anos depois, em 2009, ele guiou a equipe britânica da BCRA, liderada por Howard e Deb Limbert, que realizou o mapeamento e revelou ao mundo a escala extraordinária de Hang Son Doong. Ela importa não apenas pelo tamanho. Duas dolinas gigantes deixam a luz solar atravessar o teto desabado, criando um microclima raro, com neblina, variações de temperatura e vegetação adaptada. É um laboratório natural de geologia, hidrologia e biodiversidade, onde um rio subterrâneo ativo, formações colossais e processos em andamento mostram, em tempo real, como a Terra continua sendo esculpida. Hang Son Doong impressiona pelos números. Seus salões alcançam mais de 200 metros de altura e cerca de 150 metros de largura em trechos contínuos, com extensão mapeada superior a 9 quilômetros e volume interno colossal. Para visualizar, em certas partes, caberia um quarteirão de arranha-céu sob o teto. Um avião comercial pareceria um brinquedo dentro do salão principal. A passagem se mantém ampla por longas distâncias, criando a sensação de uma avenida subterrânea que não termina. É importante a precisão. Quando falamos em maior do mundo, referimos-nos ao volume e às dimensões do salão principal e do corredor, não à extensão total do sistema. Outras cavernas, como a Mammoth Cave, são maiores em comprimento, mas nenhuma conhecida combina altura, largura e volume como Son Doong. Essa escala muda a experiência. Luz natural entra por dolinas, forma neblina e permite vegetação, fenômenos raros em cavernas de grande porte. Son Doong é uma caverna kárstica, esculpida quando a água da chuva, levemente ácida, infiltrou-se por fraturas no calcário e o dissolveu ao longo de milhões de anos. Esse processo abriu fendas, depois túneis, até que um rio subterrâneo passou a fluir com força suficiente para ampliar galerias e conectar câmaras, removendo sedimentos e escavando o corredor colossal que vemos hoje. Em 2 pontos, o teto perdeu sustentação e colapsou, formando dolinas gigantes, janelas naturais por onde a luz e o ar entram, alterando temperatura e umidade e permitindo um microclima com neblina e vegetação. As paredes exibem camadas de fluxo calcítico, ondulações de travertino e estalagmites monumentais, evidências do gotejamento mineral contínuo. É geologia em tempo estendido,
O rio ainda trabalha, a rocha ainda responde. Isso prepara o terreno para algo raro em cavernas tão vastas. Um mundo vivo sob a rocha, com rios, nuvens e florestas. Sob as enormes aberturas do teto, a luz transforma a pedra em paisagem viva. Samambaias, musgos e pequenas árvores aproveitam as horas de sol para criar uma ilha verde no coração da caverna. O ar é tão úmido que a neblina se forma e se dissipa ao longo do dia, como se a caverna respirasse. Essa mistura de calor da luz e frescor do interior gera um microclima. Gotículas pendem das folhas, o chão guarda impressões recentes e o silêncio é interrompido apenas por água e vento. A poucos metros, o rio subterrâneo dita as regras. Em época de cheia, passagens somem. Na estiagem, bancos de areia aparecem como trilhas efêmeras. A corrente trabalha sem descanso, polindo rochas e movendo sedimentos. Em meio à imensidão, formações chamam atenção. Estalagmites colossais, como a mão de cão, e superfícies onduladas de calcita que lembram mar petrificado. Dunas internas, esculpidas por fluxos de ar e água, completam o cenário. Aqui, tudo é processo. A luz cultiva vida, a água, caminho, a rocha, memória. É raro ver em cavernas tão vastas vegetação sustentada por janelas naturais. E é essa convivência entre geologia ativa e biologia resiliente que torna Songjiwang mais do que grande, torna-a singular. Visitar Songjiwang não é um passeio casual. O acesso é controlado por licenças, guias credenciados e um limite anual de visitantes, justamente para proteger um ecossistema frágil. A expedição dura vários dias, inclui travessias de rio, trechos escorregadios, escalaminhadas e variações bruscas de umidade e temperatura. É preciso condicionamento físico, equipamento adequado e respeito a protocolos. Não tocar formações, não deixar resíduos, seguir as rotas demarcadas. Em épocas de cheia, setores ficam inviáveis. Na estiagem, a areia trai os passos e oculta buracos. O controle rigoroso evita impactos irreversíveis. Uma pegada pode durar anos. Um descuido pode quebrar um espeleotema milenar. Ao preservar o acesso, preserva-se a própria experiência. E por trás dessas regras, há a história humana de quem encontrou e mapeou esse mundo subterrâneo. Em 1991, o morador local Ho Kang encontrou, por acaso, uma abertura profunda na selva de Quangbin. Ventos frios e o som distante de água revelavam algo imenso lá dentro. Mas a trilha era difícil e a localização se perdeu por anos. Em 2007 e 2009, em parceria com exploradores britânicos, Ho Kang reencontrou a entrada e guiou a equipe da British Cave Research Association, liderada por Howard e Deb Limber. O mapeamento confirmou a escala extraordinária. Um corredor colossal, dolinas gigantes e um rio ativo. A notícia correu o mundo, atraindo cientistas, espeleólogos e documentaristas. Desde então, expedições têm refinado medições, identificado novas passagens e registrado o microclima único. No centro dessa história estão pessoas. O conhecimento da floresta de um morador local e a persistência de pesquisadores. E onde há descoberta, há perguntas, algumas ainda sem resposta. Mesmo após anos de mapeamento, Songjiwang ainda guarda incertezas. Pesquisadores investigam possíveis conexões com outras cavernas do sistema Phong Nha-Ke-Bang. Durante as cheias, trechos ficam inacessíveis e fluxos d'água desaparecem por passagens não totalmente cartografadas, indício de corredores ocultos. O microclima também intriga.
A interação entre luz das dolinas, umidade e gradientes de temperatura cria neblina cíclica e correntes de ar locais. Medir esses padrões ao longo das estações pode revelar rotas de ventilação e pontos de instabilidade. A biodiversidade merece atenção. Comunidades de invertebrados adaptadas à penumbra, colônias microbianas em filmes de calcita e plantas sob luz filtrada são peças de um ecossistema raro. Hidrogeólogos buscam entender a recarga do rio subterrâneo, modelando como a água infiltra, se armazena e reaparece, para prever riscos e orientar conservação. Em cavernas, mapas são versões provisórias. Cada nova medição pode redesenhar limites. E é justamente essa margem de desconhecido que mantém a caverna viva para a ciência e fascinante para quem a imagina além do que já foi visto. Songjoong nos confronta com a escala do tempo geológico e a precisão da água. Catedrais naturais erguidas por goteiras pacientes. Corredores esculpidos por rios que não descansam. Vistas de cima, as dolinas parecem feridas. Por dentro, são janelas para um clima próprio, onde neblina e vegetação insinuam um mundo paralelo. O fascínio nasce do contraste, vastidão e silêncio, força e delicadeza, escuridão e feixes de luz. É ciência em estado bruto, geologia, hidrologia, biologia e também cinema da natureza, pronto no quadro. Diante desse vazio habitado, a sensação é dupla: humildade por cabermos tão pouco e curiosidade por ainda haver muito a mapear. Talvez o maior mistério não seja o tamanho, mas a ideia de que a Terra ainda guarda interiores. Looks like we've got a bit of a gas leak here. Se novas conexões forem confirmadas, você acredita que existam salões ainda maiores à espera, ou que a geologia de Phongnak Bang já atingiu seu limite aqui? Qual pista mais te convenceu? O fluxo d'água que desaparece, a ventilação suspeita nas passagens altas ou os padrões da neblina sob as dolinas? Comenta a sua teoria e diz qual imagem ficou na sua cabeça. A floresta subterrânea, o rio que dita as regras ou o feixe de luz abrindo um céu no subsolo. Se mistérios reais da natureza te chamam, inscreva-se para explorar comigo os próximos capítulos deste mundo invisível. Até o próximo Labirinto 8!